Meus amados irmãos e irmãs, nós queremos ler mais uma vez a palavra do Senhor com vocês, e o texto agora está no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, nós leremos o texto do versículo 1 ao versículo 20 do capítulo 7, tá certo? Então, segundo livro dos Reis, capítulo 7, estaremos lendo então do 1 até o 20, ok? Então, já está ali para você poder acompanhar no telão, e também os irmãos que estão em casa, também podem acompanhar aí na tela da sua TV ou do seu celular, pois também o texto estará passando para vocês aí. Diz assim a palavra do Senhor. Eliseu respondeu: escuta a palavra de Yahvé, assim diz o Senhor, amanhã, por essas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O escudeiro em cujo braço do rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, será que essa profecia poderia se tornar realidade? Entretanto, Eliseu advertiu: tu o verás com teus próprios olhos, contudo, dessa fartura não comerás. À porta da cidade estavam 4 leprosos, os quais disseram entre si: por que ficarmos aqui à espera da morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos lá, porque a fome reina lá dentro. Se ficarmos aqui, morreremos da mesma forma. Vamos-nos, pois, e passemos para o acampamento dos arameus, a fim de nos rendermos. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, morreremos. Assim que a noite caiu, eles se dirigiram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às proximidades do acampamento, observaram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que comentaram uns com os outros: o rei de Israel deve ter contratado os reis dos hititas e dos egípcios para marcharem contra nós. Sendo assim, a fim de salvarem as próprias vidas, os sírios fugiram ao anoitecer, abandonando todos os seus pertences, tendas, cavalos, jumentos, e deixando o acampamento como estava. Aqueles leprosos, portanto, chegaram às imediações do acampamento e entraram numa tenda. Depois de terem comido e bebido, levaram de lá prata, ouro e vestes que foram em seguida esconder. Retornaram mais tarde e entraram em outra barraca e tiraram de lá os despojos e igualmente os esconderam. Então disseram depois entre si: não está certo o que estamos fazendo. Hoje é um dia de boas novas e nós estamos calados. Se esperarmos até o raiar o dia de amanhã, com certeza algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, levemos essa grande notícia ao palácio do rei. Partiram, chamaram os guardas da porta da cidade e lhes anunciaram: fomos ao acampamento dos arameus sírios, mas não vimos nem ouvimos voz de pessoa alguma lá. Apenas encontramos os cavalos e os jumentos atados e as tendas abandonadas. Então as sentinelas da porta gritaram e transmitiram as informações para o interior do palácio do rei. O rei levantou-se durante a noite e, acordando seus conselheiros, lhes comunicou: vou explicar-vos o que os arameus nos fizeram. Sabendo que estamos sofrendo fome, retiraram-se do acampamento para se esconderem no campo, imaginando consigo: certamente eles sairão da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Diante disso, um dos oficiais sugeriu: tomem-se alguns guerreiros e 5 cavalos sobreviventes que ainda estão entre nós. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que permanecerem conosco, exatamente como toda essa multidão condenada. Por essa razão, nós os mandaremos investigar o que aconteceu e veremos o que mais sucederá. Assim tomaram 2 carros de guerra com seus cavalos, e o rei os enviou atrás do exército dos arameus, ordenando aos condutores: ide e vede tudo quanto se passou. Eles seguiram as pegadas do exército sírio até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam largado para trás enquanto tratavam de fugir desesperadamente. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei.
Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus, e aconteceu que o preço de uma medida de farinha caiu para o equivalente a uma peça de prata. Olha a profecia, hein? Assim como 2 medidas de cevada passaram a custar também uma peça de prata, exatamente como o Senhor havia dito. Ora, o rei tinha destacado como sentinela na porta o escudeiro em cujo braço ele se apoiara. No entanto, o povo, ao sair em disparada, o pisoteou lá na porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu tudo conforme o homem de Deus havia profetizado diante do rei. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada poderão ser compradas por apenas uma peça de prata. O oficial tinha contestado a Eliseu, dizendo: ainda que o próprio Yahvé abrisse a janela dos céus, poderia tal predição se cumprir? E o homem de Deus respondeu: tu verás com teus próprios olhos, contudo de nada comerás. E assim aconteceu, pois o povo o atropelou junto à porta da cidade, e ele morreu ali mesmo. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração. Um texto longo, né? Não sei quantos irmãos e irmãs já tiveram a oportunidade de conhecer esta história, mas é algo interessante essa história para o nosso dia a dia, porque, primeiro, pensar nesses leprosos. Vocês devem lembrar que no passado, o leproso, no Antigo Testamento principalmente, ele não tinha direito de viver em sociedade. E aqui o texto vai falar de 4 leprosos que simplesmente tiveram atitude digna diante de Deus. Mas o que nos chama a atenção, meu irmão e minha irmã, é que muitas vezes nós temos boas notícias para contar e nós, às vezes, nos detemos em contar as boas novas. Muitas vezes nós que somos salvos em Jesus, que temos o evangelho da salvação no nosso coração, nós que temos a obrigação de pregar a palavra de Deus, de anunciar as boas novas, muitas vezes nos calamos. E quando nos calamos, deixamos de abençoar outras pessoas e também, é claro, deixamos de ser abençoados. O fato, meus irmãos e irmãs, é que há um evangelho a ser anunciado, há uma boa nova a ser pregada. E nós nos lembramos então de que no passado, no nascimento de Jesus, acontece que foi dito algumas vezes: eis que vos trago boa nova de grande alegria. E esta boa nova continua a ecoar até os nossos dias. Esta boa nova, que é Cristo Jesus, continua sendo importante que eu e você anunciemos, proclamemos esta boa nova para as pessoas que estão ao nosso redor. Observe, meus irmãos e irmãs, que nesta história, Samaria estava vivendo um momento muito difícil, de fome, de escassez. Ali naquele tempo, uma medida de farinha ou 2 medidas de cevada estavam sendo vendidos a preço de um carro zero. Naquela época não tinha carro, né, evidentemente, mas estava sendo vendido a peso de ouro. As pessoas, infelizmente, fazem assim. E não é muito diferente nos dias de hoje, quando, por exemplo, nós há 2 anos e pouquinho atrás, experimentamos isso na pele, não é verdade? Quando um meio litro de álcool passou a custar 10, 20 vezes mais do que custava numa noite anterior. As pessoas que tinham um posto de combustível aumentaram o preço do dia para a noite, porque na verdade, infelizmente, cada um muitas vezes está preocupado com o seu próprio interesse. E as pessoas pensam em extorquir, as pessoas pensam num enriquecimento rápido e muitas vezes imoral, ilegal ou ilícito. E nós precisamos então pensar: Samaria era a capital de Israel. A capital de Israel, um lugar próspero até então, mas que agora vivia uma grande escassez, que agora vivia a iminência de ser derrotada, destruída. A história nos mostra que Eliseu, o homem de Deus naquele tempo, estava também ali vivendo naquela situação com aquelas pessoas, e ele era o encarregado de transmitir a palavra de Deus para as pessoas.
Nos chama atenção, meus irmãos e irmãs, no Antigo Testamento, porque quando um profeta ou alguém se levantava dizendo estas palavras assim, olha, assim falou Yahvé, isto é, assim diz o Senhor, jamais um hebreu ousaria proferir a palavra Yahvé, que na verdade era escrita no passado em hebraico com apenas 4 letras, ninguém proferia estas palavras se de fato não fosse uma ordem de Deus. Então, quando alguém dizia, assim falou Yahvé, então as pessoas davam crédito porque sabia que aquela pessoa estava autorizada por Deus a falar. Porque jamais um hebreu ousaria dizer a palavra Yahvé se Deus não tivesse ordenado, porque eles seguiam ao pé da letra o mandamento que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Portanto, quando o profeta Eliseu, ele começa dizendo, olha, assim falou, escuta a palavra de Yahvé, porque assim falou Yahvé, então todos começaram a ouvir o que ele tinha a dizer. Bem, o povo vivia um tempo de escassez, o povo vivia um tempo de fome, e alguém chegar para você e dizer assim, olha, amanhã a gasolina vai passar a custar R$1, você ia rir se eu falasse isso para você, né, pastor, você está brincando, né, a gasolina R$1, pois é, mas assim fez Eliseu, porque Deus o ordenou falar desta forma, olha, amanhã vocês vão poder comer à vontade, vai custar muito barato, mas aquele homem riu, aquele homem debochou, aquele homem escarneceu do profeta, não creu. E você se lembra que todos aqueles que se levantam contra o profeta estão se levantando contra o próprio Deus. Então aquele homem depois, você já viu na leitura, perdeu a própria vida. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que há uma boa nova para contar. Esse é o nosso tema. Uma boa nova para contar. Você pode ler comigo? Uma boa nova para... Amém. Uma boa nova para contar. Sabia que nós temos uma boa nova para contar? Sabia que você, meu irmão e minha irmã, tem uma notícia, essa boa nova é uma notícia maravilhosa. Você tem uma informação que você precisa repassar. Hoje em dia, na velocidade da informação que nós vivemos, né? Você faz alguma coisa aqui, ou acontece um acidente ali, e se você não tomar cuidado, se você quiser que alguém não saiba o que aconteceu, então você tem que tirar a pessoa de perto de qualquer tipo de rede social, não é verdade? Se você não quiser que a pessoa saiba de alguma notícia, você precisa levar a pessoa para uma roça onde não tenha nada, onde não tem internet, telefone, porque a velocidade da informação é muito grande. Você acontece algo hoje, o mundo já está sabendo. E as pessoas já estão lá com foto, com vídeo, com tudo mais. Pois bem, naquela época não era assim, não é verdade? Naquela época, as pessoas tinham que ser ordenadas, os mensageiros, caminhar às vezes dias e dias com a mensagem, e levar aquela mensagem como um arauto do Senhor, e proclamar a verdade que o Senhor gostaria que proclamasse. Pois bem, há uma boa nova para contarmos. Observe, irmãos, a primeira coisa, que a situação de Samaria era similar à do mundo em que nós vivemos hoje. Como assim, pastor? De fome? Não. Mas, por exemplo, de um cerco do inimigo. Hoje não é o inimigo sendo uma cidade, sendo uma outra nação, sitiando o Brasil. Graças a Deus não temos isso. Mas hoje também nós temos uma situação semelhante, por quê? Porque o inimigo das nossas almas, o nosso adversário, o diabo, diz a Bíblia que ele anda onde? Longe de nós. Ele anda ao nosso derredor, isto é, nós estamos muitas vezes sitiados pelo inimigo, pelos seus demônios. Há um hino do nosso cenário diz que o inimigo ataca sem parar, e é verdade. Então, tal como estava naquela época Samaria estava sitiada por um exército sírio. Aquele exército estava lá acampado, próximo das cidades, próximo da muralha, próximo dos muros de Samaria, esperando que a fome aumentasse muito, porque eles eram obrigados a sair para comprar, e todos que saíam para conseguir alimento morriam.
ou eram feitos escravos. Olha só que interessante. Se você ler o texto aí anterior, capítulo 6, você vai ver que isso estava acontecendo naquele momento. Então, Samaria, o povo estava sitiado pelo inimigo. Tem havido um cerco do inimigo hoje em dia também, meu irmão e minha irmã. O inimigo tem cercado, tem oprimido pessoas. O nosso inimigo tem feito com que pessoas fiquem amedrontadas. Tem usado as suas estratégias e artimanhas para que o povo e até mesmo alguns crentes possam ficar com medo até mesmo de sair de casa, medo de tudo e de todos. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos observar que naquela época Samaria estava aprisionada, mas dentro da sua própria terra. Estavam aprisionados dentro das suas próprias casas. Com certeza, meu irmão e minha irmã, essa tem sido a realidade de muitas pessoas hoje em dia. Estão aprisionadas, obrigadas a fazer o que não querem fazer, sentindo muitas vezes suas vidas sugadas, passando às vezes por situações de extrema fome e até mesmo necessidades. Há casos também desta forma ainda hoje. Mas nós temos uma boa nova para contar. Nós temos uma boa nova de salvação. Observe que naquele tempo Samaria vivia algo que nós também estamos vivendo hoje, que é a valorização daquilo que não tem valor. Porque o que realmente tem valor é nosso nome está escrito no livro da vida. O que realmente deve importar para o crente é ter a convicção de salvação com o Senhor na glória. Mas antes disso estamos dando valor a coisas, estamos dando mais valor a situações, mais valor a objetos, mais valor a pessoas do que ao próprio Deus. E você se lembra que Deus falou que não podemos ter nada no lugar dele? Não terás outros deuses diante de mim. Você fala assim, não, mas pastor, eu só sirvo a Deus, eu não tenho nenhum outro Deus diante do Senhor não. Será que não? Será que a sua busca desenfreada por ter e possuir não é um Deus para você? Será que o seu filho ou a sua filha não tem se tornado um Deus para você e você está idolatrando? Será que o seu pai, a sua mãe não tem se tornado um Deus para você que você idolatra? Será que você não está idolatrando a si mesmo quando você se olha no espelho e começa a dizer, eu me amo, não posso mais viver sem mim? Olha só. Enquanto nós na verdade deveríamos colocar, Senhor, eu não posso viver sem o Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as coisas nos sejam acrescentadas. Meus irmãos, nos dias atuais, também muitas pessoas e até mesmo crentes têm valorizado coisas que não têm valor. Nossa sociedade vive comendo todo tipo de lixo, né? Que encontra, todo tipo. Religiões falsas, programas de televisão, pornografias. Eu estou muito chateado com o tal do Instagram, porque eu não sei o de vocês, mas o meu só tem coisa que eu não pedi, que eu não coloquei lá. Eu abro o negócio, é mais propaganda, e eu vou tirando uma, aparece 10, tiro uma, aquilo parece que cresce de uma tal maneira. Eu não sei o de vocês, mas o meu, se alguém souber como tirar esse negócio, depois me ensina. Mas o fato é que a gente manda um, fala que eu não quero, e eu digo por que eu não quero, porque não presta, e daqui a pouco tem mais 10. Eu não consigo ver mais aquilo que acontece dos irmãos. Sabe, todo lixo tem passado pela nossa vida muitas vezes, irmãos. Temos valorizado o que não tem o menor valor. Observe que naquela época se pagava 5 peças de prata por uma caneca de esterco de pombo. Sabia lá em Samaria? Já comprou esterco de pombo? Primeiro que não deve fazer isso, porque esterco de pombo faz mal à saúde, não é? Tem doença e tal. Mas o que eu quero mostrar para você é que se você lê o texto lá, porque não dava tempo de ler, muita coisa, mas lá em Samaria o povo estava comprando esterco de pombo, gente, para ver se conseguia plantar uma mudinha lá, talvez de cenoura, talvez de alface, para poder matar a fome, porque eles não podiam sair, porque a cidade estava sitiada, e o povo estava dando valor àquilo que não tinha valor. Será que não estamos assim também? Será que a situação de Samaria não é hoje similar à do mundo em que nós vivemos? Havia loucura e desespero. Meu irmão e minha irmã, é tamanha a fome espiritual do homem moderno,
que as pressões e as angústias da vida têm levado muitas pessoas à loucura, à depressão, ao desespero, a uma busca desenfreada por algum tipo de satisfação. Hoje em dia se vende muito na mídia que eu tenho que ficar tudo bem, né? Que eu tenho que viver bem, que eu tenho que comer bem, que eu tenho que morar bem, que eu tenho que morar de preferência, né, na zona sul das cidades, né? Então aqui, vou morar onde? Vou morar nos bairros nobres, né? Porque as pessoas vendem isso para nós, sabe? As pessoas vendem essas coisas para nós. Mas se você observar, meu irmão e minha irmã, as pessoas estão morrendo sem salvação, porque estão buscando mais coisas do que a Deus. Será que nós também não estamos fazendo assim? Lá em Samaria, depois você vai ler na sua Bíblia, tá? Esse texto, capítulo 6, 5, você vai ler lá. Lá em Samaria, você sabe uma história que aconteceu, que eu estava lendo de novo, e cada vez que eu leio essa história eu fico pasmo. Samaria, com o cerco que ela estava enfrentando, duas mulheres combinaram de comer os seus filhos, de fazer churrasquinho dos filhos, ensopado, sabe? E uma das mulheres chegou diante lá do rei, do profeta: olha, está errado, porque nós combinamos aqui de comer os nossos filhos, hein? E eu dei o meu filho primeiro, nós assamos ele, fizemos assim, a milanesa, umas partes. Mas agora, quando foi para dar o filho dela, ela não quer dar, não. Ela amarelou. Sabia que isso está na Bíblia? Pode ler lá depois. Pastor, é mesmo? Pastor, é. Irmãos, você não tem ideia o que a fome pode fazer com alguém. Sabe? A loucura tomou conta daquelas pessoas. Mães que comeram uma criança. E hoje, meus irmãos e irmãs, isso tem se repetido nos nossos dias. Não comer uma criança, evidente, mas tem se repetido porque o descaso, sabe? Quantas vezes você já ouviu falar de sacrifício de criança a Moloque? Na Bíblia está escrito. Hoje em dia, há religiões aí que sacrificam crianças também. Por isso você não deve chamar a criança de moleque. Sabia que a palavra moleque deriva de Moloque? Então, se você tem o hábito de chamar alguém de moleque, não chame, porque moleque deriva de Moloque. Moloque era um deus, uma estátua em que ela tinha braços de bronze e que se colocava lenha atrás da estátua no furo que tinha atrás, numa abertura, e quando os braços estavam incandescentes, se colocava a criança ali em cima para fritar, para sacrificar a Moloque. Assim era Samaria. E nós? Há uma boa nova para contar, irmãos. Situação de Samaria, olha lá, do mundo hoje é semelhante à de Samaria. Segunda coisa que eu quero que você coloque no seu coração hoje também, que Deus tem uma palavra, olha lá, de esperança para os desesperados. Meu irmão e minha irmã, há uma palavra de esperança. Pode tudo estar ruim, pode cair 10 mil ao teu lado, ou à tua direita, mas você não será atingido. Há uma palavra de esperança. O problema é que a igreja, nos dias atuais, ela tem se omitido de trazer esta palavra para o mundo. Há uma palavra de esperança. Tudo indica, na leitura do texto bíblico, que o cerco a Samaria durava alguns anos. A situação era desesperadora. Não havia nenhuma expectativa de solução para os samaritanos naquele tempo. Era morte. Farinha, cevada, não adiantava mais, porque eles não tinham mais dinheiro para comprar. Mas no meio daquele caos, no meio daquela situação desesperadora, Deus usa o profeta para trazer uma mensagem de esperança. De esperança. E hoje eu quero deixar essa palavra de esperança para a sua vida também, meu irmão e minha irmã. Eu não sei a enfermidade que você está passando, ou com alguém da sua família. A nossa alvorada com Cristo, quantas coisas a gente tem orado por enfermidades, né? Quem está participando sabe.
São tantos irmãos com câncer, outros irmãos com tantas outras enfermidades, esclerose, por aí vai. É tanta coisa, né? É tanta coisa difícil que nós temos buscado ao Senhor. Mas nesta noite trazer, sim, uma mensagem de esperança. A palavra de Deus diz que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para quê? Para que tenhamos vida. Uma vida qualquer? Não, uma vida abundante. Esta é a palavra de esperança. Deus tem vida para nós, e não estou falando desta vida aqui, estou falando da vida depois daqui. Estou falando daquela vida que quando você fechar os olhos aqui, você estará para sempre com o Senhor. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não é verdade? Ninguém quer morrer. Não, Senhor, mais um pouquinho aqui, que isso, Deus? Mais uns 20 anos, mais 15, Senhor. O povo é igual a Ezequias, o rei Ezequias, não é? Ezequias, Deus mandou Isaías avisar: você vai morrer, camarada, essa doença é para a morte, zero. Dá a ordem à sua casa aí, põe tudo em ordem, porque já era. E ele vira para o lado: Senhor, não, Senhor, comigo não, eu ainda tenho coisa para fazer, eu ainda tenho que pôr em ordem muita coisa, dá um tempinho para mim, só estou teu servo. Deus deu a ele mais 15 anos, adiantou? Foi péssimo para ele. Irmãos e irmãs, Deus tem uma palavra de esperança. Podemos ter vida abundante através do nosso relacionamento com Deus. Tudo pode estar ruim, tudo, mas se nós estivermos ligados na videira, meus irmãos, nós estaremos sim tendo esperança de que Deus pode mudar a situação. Observe aqueles leprosos, receberam riquezas acima de todas as suas expectativas. Lembra do texto lido? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos tomar decisão aqui, rapaz. Se a gente entrar, eles podem até nos matar, ou vamos morrer de fome, porque leproso não podia ficar com o povo naquela época. A gente pode até morrer de fome junto com eles, então não vai adiantar nada. Se nós formos para lá, para o acampamento dos arameus, bom, lá, se ele nos matar, morreremos. Mas se nos matar, se ele fizer escravo, vamos pelo menos ter comida. Maravilhoso. Tomaram atitude, sabe? Mas eles foram abençoados. Meu irmão e minha irmã, nada é sem esforço. Às vezes queremos ficar assim: Senhor, vai cair do céu. Quero um emprego, mas não quero levantar de madrugada para poder botar currículo. Não, lá na internet, no celular mesmo, eu coloco meus currículos, tá tudo bom. Vai ficar 10 anos procurando, sabe? Senhor, eu quero a cura, Senhor, mas não vai no médico. Não, Deus vai me curar, Deus vai me curar. Ele pode, Ele é poderoso. Mas Ele deu sabedoria para os médicos, para os homens que trabalham em laboratório, para as farmacêuticas, para todo mundo, para que nós sejamos abençoados. Por isso, meu irmão e minha irmã, somente a graça de Deus é de graça. O resto tem trabalho, o resto tem sacrifício. Só a salvação é de graça, sabe? Salvação é de graça. Por isso, nesta noite, porventura, se você também está vivendo como Samaria, sem esperança, já há tanto tempo sitiado, talvez aquela enfermidade, aquele problema, aquela luta, aquele problema familiar, conjugal, eu não sei. Mas seja qual for a dificuldade, lembre-se, é suficiente a graça de Deus na nossa vida. Esta é a palavra de esperança. Mas há uma terceira coisa interessante que aconteceu naquele episódio. Olha lá, os moradores de Samaria tomaram atitude. Na verdade, meus irmãos e irmãs, os moradores de Samaria, ali tem um errinho, faltou um não ali. Não tomaram atitude. O de Samaria, não. Quem tomou atitude? Foi eu que mandei errado, não foi ele que errou, não. Então, não tomaram atitude. Quem não tomou atitude? Os samaritanos. Ficaram lá parados, aprisionados, anos a fio. Se você ler o texto, vai ver. Anos ali aprisionados, só porque o exército inimigo estava do lado de fora. Iam morrer de fome. Mas os leprosos fizeram alguma coisa. Os leprosos tomaram atitude. Não, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Quando observamos, irmãos, todo o desenrolar deste evento, a única conclusão que chegamos é o seguinte:
que Deus operou um grande livramento para aquela cidade. Deus operou um grande livramento, e que os moradores de Samaria não tiveram a menor participação naquilo. Os moradores de Samaria não tiveram nenhuma participação. Foi Deus que realizou o milagre. Foi Deus que espantou o exército inimigo. Porque se dependesse dos samaritanos, ficariam lá e morreriam de fome. Iam ser só cadáveres. Um ia comer o outro e por aí vai. Como começou a acontecer. Meu irmão e minha irmã, os moradores de Samaria não fizeram. Mas os leprosos, até meio que sem querer talvez, tornaram-se porta-vozes da grande notícia. Da grande notícia. Eu e você somos os porta-vozes da grande notícia para o mundo, para a nossa cidade, para a nossa família. Nós somos os porta-vozes da grande notícia para aqueles que estão morrendo sem salvação. Mas é preciso que nós cumpramos o ídolo do Senhor. Ah, meus irmãos e irmãs, as pedras estão clamando. Mas quando receberam a boa notícia, quando aquele povo de Samaria recebeu os leprosos lá, dizendo assim, não tem mais ninguém lá. Espera aí, como não? Ainda duvidaram, Você viu a leitura do texto. Não, vou mandar só 5 lá para poder ver se está certo mesmo, se é isso mesmo. Não vão confiar muito não. Deus já havia feito um milagre. Meus irmãos, isso nos prova de que as coisas que Deus faz, Ele não precisa da nossa ajuda não. Deus pode livrar você, curar você, sem precisar que você faça nada. Mas se Ele mandar você fazer algo, faça. Porque Ele vai te abençoar através da obediência. Ele vai te abençoar através da obediência à sua voz. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. O povo daquela cidade saiu correndo, para conferir e para se beneficiar do milagre. Aí o preço da gasolina deles baixou rapidinho. No dia seguinte estava todo mundo comendo e bebendo quase que de graça. Olha que maravilha. Mas fica claro que foi Deus, somente Deus, que fez tudo, porque se dependesse dos samaritanos, eles tinham morrido de fome. É exatamente isso que a Bíblia chama de graça. É isso que a Bíblia chama de graça. Que participação eu e você podemos ter na nossa salvação? Nada, nenhuma, zero, porque o Senhor já fez tudo lá na cruz do Calvário. Não depende de quem quer ou de quem corre, disse o apóstolo Paulo, mas depende de usar o Senhor a sua misericórdia. E o Senhor fez isso conosco. Observe o que disse Paulo em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É o Senhor quem fez tudo por nós. É o Senhor que continua fazendo tudo por nós. Isaías 55, ele vai dizer, venham, todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham comprar e comer, venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro, sem custo. O que Deus oferece é de graça, porque só precisa uma coisa, obediência. O que Deus requer de nós, meu irmão e minha irmã, é obediência. Há uma grande notícia para você, meu irmão e minha irmã, nesta noite. Há uma grande notícia. Não se desespere. Essa é a grande notícia. Não faça nenhuma loucura. Sabe por quê? Porque há um Deus que te ama. Porque há um Deus que nos ama. Porque há um Deus que deseja nos livrar do nosso sofrimento, porque é um Deus que quer te livrar. Então chega de comer coisas ruins. Mas Jesus, através do profeta, diz assim, olha, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se fordes infiéis ou rebeldes, sereis devorados ao fio da espada, porque a boca do Senhor o disse. Meu irmão e minha irmã, o melhor de Deus é de graça. Mas quando você receber de graça, tem que fazer o quê? Dar de graça.
De graça recebeste, de graça dai. Há uma grande notícia para ser dada para as pessoas, e nós precisamos observar. E a outra coisa que eu gostaria que você gravasse no seu coração, é que a incredulidade produz o quê? Morte. Aquele homem que estava lá auxiliando o rei, não creu. E aquele que não crer, diz a Bíblia que está o quê? Condenado. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, está condenado. Observe, meus irmãos e irmãs, que a condição para a salvação não é o batismo, mas é o crer. Quem não crer está condenado. Portanto, é importante que nós possamos crer naquilo que Deus está fazendo e pode fazer. Toda a cidade de Samaria foi beneficiada pelo que Deus realizou. Deus livrou a todos do poder do inimigo e da morte que era iminente, de fome. Mas temos que nos lembrar que se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Morreu apenas uma pessoa, só o incrédulo morreu. Só os incrédulos não entrarão no reino dos céus. Nós, meus irmãos e irmãs que cremos em Jesus, temos garantida a nossa salvação na cruz do Calvário. Precisamos continuar crendo, tendo esperança, porque é a esperança que não confunde, porquanto o amor de Deus foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aquele homem não creu na provisão de Deus. Quantas vezes nós oramos sem fé? Não é verdade? Ah, Senhor, eu estou orando, mas será que aquele homem vai se converter mesmo? Tem tanto tempo orando, Senhor. Ah, Senhor, eu estou orando, mas será que aquela irmã vai ser curada mesmo, Senhor? Ah, Senhor, eu estou orando, mas será que aquele emprego... Não estou nem acreditando, Deus. Imagina a gente às vezes ganha uma bênção grande. O problema é que a gente faz assim, não estou nem acreditando. Não é assim? Como assim não está acreditando? Deus está dando. Sabe? Senhor, muito obrigado, Deus, porque é melhor do que eu esperava. Aí sim, né? Agora, estou nem acreditando nisso. Olha, melhor do que eu mereço. É verdade. Deus sempre nos dá melhor do que nós merecemos, coisas maiores. Sabe o que Deus falou na sua palavra para nós? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de vida e não de morte, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Ah, meus irmãos e irmãs, há mesmo muitas pessoas que duvidam da existência de Deus até mesmo. Há pessoas que duvidam até mesmo se Deus pode ou não fazer alguma coisa. Mas observe o que diz João, capítulo 3, verso 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha só. Quem rejeitar o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Meus irmãos, há uma boa notícia. E a última coisa que eu gostaria que você colocasse no seu coração nesta noite, é que os leprosos, eles foram instrumentos de Deus, para abençoar, para levar as boas novas. E a pergunta é, será que eu e você, temos sido também instrumentos de Deus? Será que eu e você, temos sido instrumentos para levar as boas novas para as pessoas? Observe uma coisa comigo. Os leprosos eram pessoas rejeitadas na sociedade, sem nenhum valor, não havia cura. Eles estavam banidos para o leprosário. Eu não sei quantos aqui conheceram algum leprosário, mas eu conheço um local que era leprosário ali em Venda das Pedras, em Itaboraí. Ainda hoje é o mesmo local, não se faz mais nenhum tipo de tratamento lá, mas os parentes dos leprosos, antigos, moram lá naquele lugar. Não é? Em Itaboraí, ali em Venda das Pedras. E as pessoas eram banidas para lá. É tipo uma vila. Você não podia circular na sociedade, não tinha cura. Os leprosos eram pessoas rejeitadas. Não podiam viver com os outros. Por isso eles estavam onde? Na porta da cidade. Lá do lado de fora. Rejeitados.
Quantas vezes, irmãos e irmãs, nós também somos rejeitados? Quantas vezes talvez eu e você não somos, ouvidos? Quantas vezes a sua opinião não é aceita? E a gente se sente rejeitado, sabe? Quantas vezes na sua família não te dão aí bola, você fala e ninguém dá a menor atenção, sabe? Mas saiba que mesmo assim, observe, a lepra na Bíblia simboliza o pecado, e os leprosos, os pecadores. Eles também estavam desesperados e famintos, porque se o povo lá dentro não tinha comida, como é que eles iam comer lá fora, no portão da cidade? Não tinha nada, sabe? Mas eles tiveram que tomar decisão. Isso nos mostra, meus irmãos e irmãs, que somente os que reconhecem, realmente os que se reconhecem como pecadores, somente aqueles que se reconhecem como famintos de Deus, podem ser saciados, podem encontrar o perdão de Deus, podem ser abençoados. Nesta noite, meu amado irmão e irmã, eu gostaria que você pensasse: será que você tem sido um instrumento de Deus para abençoar pessoas? Leprosos foram instrumentos usados por Deus, pessoas sem valor. Sabe por quê? Porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus não está preocupado com a sabedoria do mundo, do homem, porque a sabedoria do homem é nada diante de Deus. Mas o Senhor está sim preocupado em que os seus filhos possam levar essa boa notícia. Aqueles leprosos tinham todo o direito talvez de se vingar dos samaritanos, não é verdade? Agora eu estou rejeitado, vou pegar os despojos, vou ficar quietinho, vou deixar eles morrerem de fome lá. Mas você se lembra na leitura do texto que eles falaram? Não vamos fazer isso não. Talvez um daqueles 4 ali tenham falado: vamos largar para lá, rapaz, eles maltrataram a gente para caramba, vamos pegar aqui e vamos cair fora. Mas alguém disse: não podemos ser negligentes a esse ponto. Meu irmão e minha irmã, eu e você não podemos ser negligentes com a palavra. O mundo ao nosso redor precisa conhecer o Deus que você conhece. Por isso nós estamos trabalhando, nós estamos vendo aí os nossos pequenos grupos, por isso que a SAP trabalha, faz bazar, faz reunião, por isso que o PH faz visita, porque nós queremos ver pessoas ao pé da cruz. Não podemos negligenciar. Temos a solução. Esse é o dia de boas notícias. Então eu e você não podemos nos calar. Olha o que disse aquele moço: se alguém morrer na cidade, seremos culpados desta morte. E eu quero finalizar nesta noite lembrando aquela passagem bíblica do Atalaia. Você se lembra? Deus fala assim através do profeta: olha, se eu te mandar você avisar alguém do mau caminho, e você não avisar aquela pessoa do mau caminho que eu mandei você avisar, e aquela pessoa morrer naquele mau caminho, porque você não avisou, o sangue dele eu vou requerer das tuas mãos. Agora, se eu mandei você avisar, e você avisou, e ele não quiser se corrigir, então é com ele. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Meu irmão e minha irmã, somos atalaias do Senhor. Precisamos ser arautos do Senhor. Mensagens que você vai ouvir daqui para frente muitas vezes nós precisamos falar do amor de Deus, porque precisamos que vidas sejam transformadas. Deus transformou a sua vida, então prepare o seu coração para auxiliar também, para que outras pessoas possam chegar ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o nosso desafio hoje? Nosso desafio hoje é que existem milhares de pessoas morrendo sem Deus, também aqui em Campos dos Goytacazes. Estamos vendo as festas aí, Infelizmente tem muito crente lá, sabe? Tem muito crente participando dessas festas mundanas. Muito crente que está se vendendo por um prato de lentilha. Mas Deus vai cobrar. Não se engane, Deus vai cobrar.
Porque o que Deus quer de nós é santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então hoje há milhares de pessoas, centenas de pessoas morrendo sem Deus, talvez lá no seu bairro, sabe? No seu bairro. E nós podemos fazer alguma coisa. Mas como? Como faremos para ir a eles e compartilharmos a grande notícia? Olha, Jesus está voltando. Arrependam-se e entregue a sua vida a Jesus, porque só nele há esperança, só nele há salvação. Por isso, meu irmão e minha irmã, você deve sim se integrar no projeto de evangelização da nossa igreja. Se integre nisso, porque o crente que não trabalha, dá trabalho, não é verdade? Há um ditado muito popular aí no meio da igreja evangélica, no meio dos pastores: crente que não trabalha, dá trabalho e atrapalha. É isso que a gente fala no meio dos pastores. Por quê? Porque a gente tem que carregar ele no colo. Então, pense nisso, deixa Deus usar você, sabe? Deixa Deus usar você como um canal de bênção para as pessoas. Prega o evangelho a tempo e a fora de tempo. Insta, quer seja oportuno, quer não. Exorta, repreende com toda a longanimidade e doutrina, pois é isso que Deus quer de cada um de nós. Qual é a boa nova? Salvação em Cristo Jesus. Pregue isso para as pessoas e viva isso na sua vida. Há uma frase que eu já falei aqui algumas vezes, que não é minha, é da rádio El Shaddai, lá no Rio de Janeiro. Viva hoje como se Jesus fosse voltar ainda hoje mesmo, porque Ele pode voltar durante a noite, se você não estiver preparado. Então precisamos viver o agora com Jesus, pregando o evangelho, mostrando ao mundo que vale a pena servir a esse Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém?